Olá, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus a todos. Esta semana agora, mais um caso chocou o Brasil e o mundo. Um adolescente de 16 anos matou o pai, a mãe e o irmãozinho de 3 anos, porque os pais não aceitavam o namoro dele com uma menina de outro estado. Era um namoro virtual pelas redes sociais e até onde eu sei ele queria até o outro estado visitar ela, se encontrar com ela. E os pais eram contra esse relacionamento e esse crime banal que ele cometeu foi motivado apenas por isso. Ele acabou com a vida do pai, da mãe e do irmãozinho de 3 anos. E infelizmente nós vemos essa situação acontecer nos dias de hoje, irmão. O mundo está próximo do fim. Nós vemos cada caso, cada situação que deixa a gente incrédulo. Tamanha crueldade e brutalidade que o ser humano pode chegar. Quando você acha que o ser humano já fez de tudo, ainda tem mais. Quando você acha que acabou, tem mais uma página. A maldade do ser humano é incomparável. Uma criancinha de 3 anos, um bebê, vítima desse monstro, seu próprio irmão. E ele não se arrepende. E ele falou que faria de novo. Não se arrependeu do crime, foi descoberto, foi preso e mesmo assim não se arrepende do crime que ele cometeu. Um adolescente, né, de 16 anos, que para os pais era um filho bom, caseiro, e a gente vê essa situação aí. E eu venho batendo nessa tecla que nós já estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos. Deus já vem assinalando as suas últimas almas, os seus últimos salvos. Essa criancinha de 3 anos, esse bebê, que infelizmente teve esse fim trágico devido à loucura do seu irmão, a ser irmão de um monstro. Mas todos nós sabemos que a alma dele já está no céu, que ele é um salvo, um vitorioso, alcançou a coroa da vida eterna de forma trágica. Tudo é com a permissão de Deus. Tudo que acontece em nossas vidas é com a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. E eu venho batendo nessa tecla que há muito tempo Deus vem recolhendo as crianças, almas de crianças ao redor do mundo, nas pandemias, coronavírus, gripe espanhola, peste negra, rubéola e tantas outras coisas. Nas guerras mundiais, na primeira nem tanto, mas na segunda morreram muitas e muitas crianças. Crimes também, violência, crianças envolvidas. Então, Deus vem recolhendo as almas na terra, vem assinalando esses pequenos, essas crianças, essas almas que estão todos subindo para a glória de Deus. E eles todos herdarão o reino de Deus. O céu será habitado por essas almas desses pequeninos que padecem de forma trágica, de doenças, de guerras. Nas perseguições aos cristãos também, crianças morreram juntamente com suas famílias. O Holocausto judeu durante a Segunda Guerra Mundial também matou 1,5 milhão de crianças judias. Então Deus vem recolhendo as suas almas, trazendo para si a alma inocente desses pequenos. Já que o homem, o ser humano adulto, é pecador, é fraco, não faz por onde merecer, Deus vem recolhendo a alma desses pequeninos para perto do Senhor e preenchendo o número de assinalados, o número de salvos. E vai chegar uma hora que não vai haver mais espaço, não vai haver mais salvação, porque Deus já assinalou e completou o número que Ele determinou e que Ele quer para perto dele. Eu vou mostrar essa reportagem para vocês
mostrando até onde chega a maldade do ser humano. Isso é inacreditável. Assistam aí comigo, por favor. Caso triste de agora à tarde. Presta atenção nessa história. Um adolescente, de acordo com informações da polícia, é suspeito de matar os pais e o irmão dele, de apenas 3 anos. Nesse vídeo ele ainda era suspeito, Tudo isso mas ele dentro já da confessou o casa crime. onde ele morava com a família. De acordo com as informações da polícia, ele teve a frieza de esconder os corpos num lugar que você não vai imaginar. Quem vai contar pra gente todos os detalhes de uma história chocante é ela, Bruna Carvalho, que chega agora com a gente. Bruna, boa noite, bem-vinda. Oi, Dani, boa noite pra você, boa noite a todos. É até uma história difícil de contar, porque esse adolescente, ele procurou a polícia, né, chamou a avó paterna para avisar que os pais tinham sumido junto com o irmãozinho de 3 anos. Então ele apareceu ali pedindo ajuda pra polícia. Eles começaram a investigar esse caso, fizeram diligências, foram até a casa desse menino de 14 anos e lá eles encontraram um colchão com vestígios de sangue e também de fogo, né, como se tivesse pegado fogo numa parte desse colchão. Começaram a vasculhar a casa e por conta do forte odor foram até a cisterna e na cisterna da casa encontraram os 3 corpos, o pai, Antônio Teixeira, a mãe, Inalda Teixeira e um bebezinho, né, uma criança aí de 3 anos, Antônio Teixeira também filho desse casal e irmão desse menino de 14 anos que cometeu esses crimes. Depois, em sede policial, ele acabou confessando que fez isso na noite do último sábado. Então o que ele fez? Ele matou os pais a tiros com uma arma que seria do pai, depois ele liga para a avó no dia seguinte avisando que os pais sumiram e aí a família começa a buscar, essa avó paterna começa a buscar em hospitais, foi em vários locais para tentar achar a família, porque ele disse que eles tinham saído num carro, que ele não viu qual era o carro, mas aí a polícia entra na história para um desaparecimento e acaba descobrindo que na verdade aquele menino de 14 anos que estava ali com a avó, dizendo que não sabia onde estavam os pais, tramou a morte da família. Ele matou os pais e o irmão quando eles estavam dormindo e a polícia encontrou umas buscas no celular, em pesquisas, né, em aparelhos eletrônicos que ele fez para saber como poderia resgatar o FGTS de uma pessoa morta. Então eles viram que ele já tinha esse desejo de pegar o dinheiro do pai também. De sacar o dinheiro do pai dele. Bruna Carvalho. Ele ainda foi Eu na vou dizer que nos padaria últimos comprar tempos pão, essa é uma comer das café. histórias mais macabras que a gente está trazendo aqui no nosso noticiário. Todos os dias, quando eu entro aqui para fazer o jornal, eu penso como é que eu transformo as notícias que são tão pesadas às vezes. Como é que eu consigo passar essa notícia de uma forma mais humana para você que está aí do outro lado. Tem muita gente agora, 6 horas e 18 minutos, que está chegando em casa depois de um dia exaustivo de trabalho. É difícil, é busão lotado. É aquela dinâmica, né, de trabalhar muito para ganhar pouco. E aí você senta no sofá, liga a televisão no SBT, tá aqui me acompanhando. Eu fico pensando, como é que eu passo uma notícia como essa, que um adolescente de 14 anos que não dá pra acreditar. orquestrou de forma fria e calculista a morte dos próprios pais e do irmãozinho de 3 anos. Como é que eu transformo uma notícia dessa em algo mais humanizado? Dessa vez, eu peço desculpas, eu não vou conseguir. Não tem como eu humanizar uma história como essa. Não tem como a gente normalizar uma cena como essa. E aí, com um detalhe que a Bruna Carvalho traz agora, de que ele estava fazendo pesquisas de como resgatar o FGTS de uma pessoa morta, eu fico me perguntando, e acho que você aí de casa também, o que está acontecendo? É o fim dos tempos? O que leva um adolescente de 14 anos a pensar em tirar a vida da própria família, dos próprios pais e do próprio irmão de uma maneira tão fria, pensando possivelmente em resgatar um dinheiro? E aí você avisa a avó que os pais estão desaparecidos, sabendo que você escondeu os corpos dentro de casa? Eu peço desculpa a você aí de casa, mas eu não sei como humanizar uma história como essa. Ficam os meus sentimentos a essa avó que recebeu essa notícia e, principalmente, a gente precisa e a gente deve conversar com os nossos filhos. Você, pai e mãe, você precisa olhar o que o seu filho está pesquisando nas redes sociais. É sua responsabilidade também, porque se esse menino tem algum problema psicológico, a gente está falando de um adolescente de 14 anos. Se ele tem algum problema psicológico, e eu não vou fazer aqui juízo de valor, se ele tem um problema psicológico, isso precisa ser acompanhado para que essa história
Maldade não tá em seja todo passada lugar. aqui, no nosso noticiário. Delegado Maldade Palumbo, não é tem uma história limite. triste. Eu fico imaginando para a própria polícia investigar e entender um caso de tanta frieza, né? Como esse que a gente mostrou agora. Exatamente, Dani. Com mais de 2 décadas como policial, não tem como a gente não se chocar com uma notícia dessa. Ou seja, esse menino aí tem traços de psicopatia. Isso é evidente. E agora ele vai para a Fundação Casa, Dani. Olha lá, o que Vai que eu ficar falei? ali no máximo apreendido 3 anos. Depois ele vai sair com a ficha limpa, como se nada tivesse acontecido. Isso não pode acontecer. E essa é a Uma história, pessoa, irmãos. Uma um história adolescente que macabra, mata o pai, terrível. mata a mãe, mata o irmão e depois pensa Sem palavras, né, para descrever o que que esse adolescente fez com os pais e com o irmãozinho. É o fim dos tempos mesmo, irmãos. Nós vemos esses casos chocantes que ultrapassam o limite do nosso raciocínio, do nosso entendimento. E a gente vê que o ser humano não tem limite para maldade e crueldade. Cada vez ele vem se superando mais e mais e aumentando o seu grau de loucura, psicopatia e etc. Os créditos do vídeo é para o SBT, do jornal Tá Na Hora. Deixe o seu like, curtam e até mais. Deus abençoe a todos vocês. Amém.